Olá, irmão e irmã, desejo para você um bom dia nesse sábado e quero te convidar. Vamos parar nesse momento para Deus tocar a nossa vida. E você sabe, como meditamos ontem, inclusive, que quando Deus toca a nossa vida, tudo é transformado, porque o toque de Deus é um toque de amor, é um toque de vida e é um toque de felicidade. Como Deus vai te tocar agora? Pela palavra. Acolhe a palavra e então você sentirá o Senhor tocando a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com humildade e confiança, para que a Tua palavra seja a resposta para o nosso coração, de tal modo que em Ti todas as coisas sejam transformadas. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que você sente no teu coração quando você ouve um evangelho como esse, no qual nós vemos Jesus incansavelmente trabalhando para tocar a vida das pessoas? Jesus que toca a vida do empregado com a palavra e cura. Vemos Jesus que toca a sogra de Pedro agora com as mãos e cura. Vemos Jesus que liberta os possessos do demônio pela palavra. Vemos Jesus que cura muitas enfermidades. Diante disso, meus irmãos, o nosso coração se enche de esperança. Olhe tudo o que Jesus fez outrora e creia que Ele quer fazer agora. Os milagres que você ouviu na palavra não são um acontecimento do passado. Hoje, pela palavra, Jesus pode tocar a tua vida e transformá-la, expulsar todos os demônios que aí estão, curar todas as feridas, porque Ele tomou sobre si as nossas dores. Por isso Ele nos toca e nos dá a sua vida, nos dá a sua paz, nos dá a sua esperança, nos dá o seu amor. Padre, como eu faço para abrir a minha vida para ser tocado por Jesus? Então nós precisamos voltar agora para o texto do Evangelho que nós ouvimos e meditar alguns pontos. Jesus disse que ficou admirado com a fé do centurião romano, que é o primeiro milagre que nós ouvimos. E o que deixou Jesus admirado? Porque se deixou Jesus admirado, então a gente tem que aprender, porque eu quero deixar Jesus, ao olhar para mim, admirado. Você quer deixar Jesus admirado? Coloca aqui nos comentários, eu quero deixar Jesus admirado. E até o final do vídeo você conclui dizendo como você quer deixar Jesus admirado. Mas vamos lá.
Por que que Jesus ficou tão admirado com aquele homem? Por causa da fé que ele tinha. A maneira com que ele chega até Jesus revela uma fé que atrai o olhar de Jesus de um modo admirado. Tanto que Jesus vai fazer um elogio para ele. Jesus não apenas fica admirado, como faz um elogio dizendo: eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse uma fé assim. E aqui vale lembrar que o centurião ele é um pagão. E Jesus está elogiando a fé dele. E não só apenas elogiando, como a fé dele é a porta de entrada para que Jesus realize um milagre na vida do empregado. Tanto que Jesus fala: pode ir e que seja feito conforme a tua fé. Olha isso! Uma fé admirável e fecunda. É o que nós precisamos, meus irmãos. E para a gente conseguir isso, eu vou destacar então duas características que estão presentes na fé do centurião e que atraiu o olhar de Jesus, abrindo a vida dele para alcançar a bem-aventurança que Jesus nos promete. A primeira característica da fé desse homem é que é uma fé humilde. Aquele homem, ele não é um homem qualquer na sociedade, mas ele é um oficial romano. Aqui vale lembrar que o povo de Israel estava sob a dominação romana, o que já dava para eles um status bem acima da média. Mas ele não apenas era um soldado romano, ele era um oficial. Tanto que ele vai dizer para Jesus: Jesus, eu tenho pessoas que estão sujeitas à minha autoridade. Eu mando ir, eu mando vir, elas vão me obedecer, porque eu tenho autoridade. Só que quando ele chega diante de Jesus, ele chega humilde e suplicante. E não só, ele reconhece a autoridade de Jesus. Então ele reconhece a pequenez dele diante de quem Jesus é. Tanto que ele chama Jesus de Senhor. Ele que é um pagão, porque todo romano chamar de Senhor equivale a reconhecer que é Deus. E para a cultura religiosa dos romanos, Deus é o imperador. Ele não se submete a isso. Diante de Jesus, ele proclama: tu és o Senhor. E então ele se coloca pequeno, só eleva um clamor. É um necessitado pedindo a quem tem autoridade e poder para dar. E ao mesmo tempo que a humildade mostra para ele quem Jesus é, ele também se compreende. Porque quando Jesus fala: eu vou curá-lo, ele já fala: não, Jesus, não vá na minha casa. Porque o judeu não pode ir na casa do pagão. E ele reconhece: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Essa expressão que inclusive faz parte da nossa missa. Ele reconhece: eu sou pecador. Basta a tua palavra. Não precisa Jesus ir fisicamente. Veja a compreensão da fé desse homem. Basta a tua palavra. E eu sei que vai acontecer exatamente o que é preciso acontecer. Veja a humildade de alguém que não se arroga direitos, mas que lança confiante e suplicante. A segunda característica que torna a fé deste homem admirável é porque ela é uma fé misericordiosa. Ele vai diante de Jesus para fazer um pedido. O faz de modo muito confiante e humilde, mas não está pedindo por ele. Ele está pedindo por um dos seus empregados. Então aqui a gente vê a beleza de uma prece misericordiosa. Os empregados na hierarquia são menores. Então ele está fazendo como Jesus, que assume para si a dor de alguém que é menor do que ele. É a pura expressão da fé intercessora. Quando nós temos uma fé intercessora, nós assumimos a dor do outro, trazemos para nós o sofrimento, a angústia, porque aquele que crê e que tem um coração misericordioso é um coração de porta aberta, que diante de Jesus não está fechado em si mesmo, não está pensando só nas suas necessidades, mas como um ato de amor, pensa no bem de todos. Por isso, pede e clama por todos, sobretudo pelos menores, sobretudo por aqueles que mais precisam. Lembra no Sermão da Montanha? Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olhar para este oficial que vai até Jesus pedindo por um empregado é ver um coração misericordioso, que é justamente isso que atrai o olhar de Jesus.
E é justamente isso que faz aquela fé ser fecunda e poderosa diante de Deus. Se a gente for diante de Jesus só pensando na gente, então nós não alcançamos esta fé admirável. Humildade e misericórdia é isso que faz a fé ser admirável e é isso que torna a oração eficaz. A oração é algo que realiza a obra do amor de Deus na nossa vida. E Deus, como disse o final do Evangelho, eu repito, tomou sobre si as nossas dores. Como o centurião tomou a dor do empregado, como eu e você, quando rezamos por alguém, tomamos a dor daquela pessoa e colocamos diante de Deus. E isso atrai o olhar de Deus. É que quando há misericórdia no meu coração, quando há misericórdia no teu coração, o nosso coração se une ao de Jesus. E quando o nosso coração está unido ao de Jesus, o Pai, ao ouvir o nosso clamor, se dirige para nós e ao olhar, não me vê, não vê você que somos pecadores e que temos consciência disso como o centurião, mas ao olhar, ele verá Jesus. Porque nós temos a graça de participar da vida de Cristo pela fé. A fé une você a Jesus, mas não só une, como dá para você o privilégio de poder colaborar com o bem de Deus. Quando você para rezar por alguém, você, unido a Jesus, vai abençoar aquela pessoa. Você, unido a Jesus, vai levar a graça que ela precisa. Por isso, se alguém pedir a tua oração, reze de verdade. Não diga apenas, vou rezar. Não se contente em colocar um emoji nas redes sociais. Não. Pare diante de Deus e faça uma prece humilde e misericordiosa. E Deus vai alcançar aquela pessoa. E Deus vai abençoar aquela vida. Porque pela oração, nós fazemos o bem para quem a gente ama. E mesmo para quem não te pedir. E mesmo para quem você não ama. Reze. Reze pelos seus inimigos. Reze pelas necessidades do mundo. E Deus nos alcançará. Porque quem é misericordioso alcança a misericórdia. E nós queremos alcançar a misericórdia, que é o próprio toque de Deus em nós, na vida de quem a gente ama e nesse mundo que clama. Vamos juntos, vivendo esta fé admirável aos olhos de Deus e eficaz em graça, bênção e milagre. Creia e confie. Que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.